Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de poder apresentar nosso projeto, que é sobre a experiência do uso do isavuconazol de vida real na oncohematologia. E, inicialmente, é fundamental a gente falar da importância desses estudos de vida real em pacientes complexos. Pacientes esses, como os da oncohematologia, que por si só são os pacientes que têm maior risco de doença fúngica invasiva, são os pacientes que têm, inclusive, uma mortalidade extremamente elevada por conta dessa condição, sendo, então, a população que a gente quer um antifúngico bom, que não tem efeitos colaterais e que, consequentemente, menos interações também e melhora da sobrevida. Mas a complexidade toda, e essa figura representa muito bem, a gente tem disfunções orgânicas, a gente tem infecções concomitantes, a gente tem interações, a gente tem doenças refratárias, impossibilita a inclusão desses pacientes em ensaios clínicos randomizados. E aí vem o grande problema e a importância desses estudos. Então, nosso objetivo foi realizar um estudo multicêntrico, retrospectivo, observacional. A gente queria saber o perfil do Brasil, como é que estava sendo o uso desse remédio nos pacientes oncohematológicos e com aspergilose provável ou provada, conforme os critérios do EORTC, então que usaram como primeira ou segunda linha o isavuconazol, e conseguimos dessa forma 4 centros de alta complexidade para transplante de medula óssea e tratamento especializado que conseguia incluir esses pacientes. Coletamos esses dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais para entender todo esse cenário complexo deles. E também fizemos um comitê independente de 3 investigadores para poder fazer uma auditoria correta desses casos. Conseguimos 50 casos de aspergilose provável ou provada, e basicamente numa proporção de 32 homens com 18 mulheres, numa mediana de 60 anos. Leucemia mieloide aguda e mielodisplasia foram as doenças hematológicas mais incidentes, seguidos aí do mieloma múltiplo e da leucemia linfóide aguda. Desses 50 pacientes, 23 também realizou transplante halogênico e 7 transplante autólogo. Outros dados interessantes, então, das características desses pacientes é que de 50 pacientes, ou seja, 60 pacientes, eles tinham doença ativa ou refratária da doença de base. Além disso, 11 de 50, ou seja, 22%, tinha Covid grave ao diagnóstico. Então, a gente está falando daquele período de 2020, que a gente teve o Covid entre nós, e, consequentemente, a capa, aspergilose aí relacionada ao Covid. Então, eram pacientes graves que acabaram desenvolvendo aspergilose. Desses, 8 eram mielomas, 3 linfomas, e 18 dos 23 pacientes com transplante halogênico, ou seja, 78%, desenvolveu uma condição que é muito grave também, que também aumenta o risco de doença fúngica, que é a doença do enxerto contra-hospedeiro. Desses, 8 eram refratários a corticoides, significa que eles estavam com doses de imunossupressores extremamente altas e, consequentemente, aí num estado muito pior. Só isso já justifica a não inclusão de mais de 80% da casuística nos ensaios clínicos randomizados, justificando aí o porquê da importância do nosso projeto. O isavuconazol foi prescrito em 64% dos pacientes em primeira linha, e justamente por serem graves, então a preocupação, na verdade, dos prescritores era justamente, primeiro, menor hepatotoxicidade, menor nefrotoxicidade, a facilidade posológica e menor interação medicamentosa. Naqueles que foram prescritos em segunda linha, ou seja, nos 18 pacientes restantes, a justificativa para a troca foi, em primeiro lugar, de escalonamento de anfotericina B, porque eram pacientes graves, então você não quer arriscar, justo. A troca com relação ao voriconazol, primeiro, por falha de nível sérico, que é um problema bem recorrente mesmo da droga. Hepatotoxicidade e aumento de transaminases hepáticas. De novo, esses pacientes, muitos tinham GVHD, que é a doença do enxerto, que aumenta transaminases também. E neurotoxicidade com distúrbios visuais e neuropatia periférica. Importante ressaltar que, dos pacientes todos que fizeram uso de isavuconazol, nenhum teve o tratamento suspenso por toxicidade específica do fármaco, mesmo nessas situações. E a resposta em 6 semanas, então,
considerando completo e parcial, foi de 60%. E, mais uma vez, né, nesse momento, a gente tinha 62% dos pacientes com uma doença refratária ou em recaída, ou seja, desses, inclusive, 16% não tinha recuperado na neutropenia, eles ainda estavam extremamente imunossuprimidos, e 17% tinha doença do enxerto contra-hospedeiro córtico refratário. As taxas gerais de mortalidade em 4 semanas foram 28%, 40% em 6 semanas e 46% em 12 semanas. E concluindo, então, o isavuconazol, ele se manteve sendo uma boa opção, né? Não teve troca, não teve suspensão do isavuconazol durante o tratamento, mesmo em todos esses cenários extremamente adversos, né? Então, 60% de resposta global após 6 semanas, confirmando aí a tolerabilidade e um grande potencial terapêutico na aspergilose invasiva, que é uma situação que já é desfavorável por si só, né? E em outros cenários aí possíveis de alta complexidade. Obrigada. Doutora Larissa, desculpa. Doutora Larissa, parabéns. Obrigada. Ótima apresentação, muito bom. Eu só não entendi, era um centro que você estava avaliando ou eram vários centros? Qual que era o local desses pacientes? De onde que eles estavam? A gente, na verdade, antes até de incluir, a gente selecionou, a gente falou com os colegas do Brasil inteiro para entender quem estava prescrevendo e se tinha critérios de inclusão. A gente sabe que no Brasil não é só a questão do acesso à droga, a questão do diagnóstico é um problema muito grande em doença fúngica. Então, infelizmente, a gente conseguiu só 4 centros. Porque a grande maioria do cenário brasileiro, isso é outra coisa para a gente mudar, não conseguia provar que aquilo era aspergilose, então eles usavam empírico. Então a gente teve esse cuidado de realmente só incluir centro que conseguia dar esse diagnóstico de doença provável ou provada, que é diferente inclusive do estudo clínico randomizado, que eles incluíram doenças possíveis. Então a gente ainda teve esse cuidado adicional considerando o estudo de vida real, foram 4 centros. Tá. E eram todos hospitais oncohematológicos? Não, eles são hospitais gerais, terciários, né, quaternários, mas que tinham, que tem uma unidade específica para transplante de medula óssea. Então, eles têm suporte, têm filtro EPA, eles tinham condições de prover cuidado adequado para eles. E estes centros, eles já usavam como protocolo de primeira escolha o ISA? Não. Tanto que esse foi um dos motivos, né, que a gente quis deixar claro, né, quem que prescreveu primeiro e por quê, né, então a justificativa. O que a gente tem no guideline já bem estabelecido é que o voriconazol é a primeira linha, né, ele é a indicação 1A. O isavuconazol, depois do estudo SECURE, né, então ele veio como não inferioridade e aí ele bateu como uma opção 1A. Mas é muito comum, né, nos hospitais, e isso inclui inclusive os que a gente trabalha, o isavuconazol, por ser uma droga mais nova, ainda está chegando, ele ainda está tentando, esses estudos aí estão tentando mostrar algum benefício, então ele se mantém ainda como prescreva se tiver uma justificativa válida, né? Então, seja hepatotoxicidade, seja gravidade ou seja intolerância. Então, a grande maioria foi nesse sentido. E a mortalidade, você acha que foi melhor? Foi alta de qualquer jeito, né? Que a gente sabe de aspergilose, mas comparado aos de voriconazol, como é que você vê isso daí para... Perfeito. A nossa casuística bateu bem com os outros estudos de vida real da Europa, né? Principalmente que tem boas casuísticas, da Itália, tem dos Estados Unidos, então foi bem semelhante. A do voriconazol também não é ruim, mas tem um ponto que pesa na questão do vórico, que é o nível sérico. Então, a gente tem essa percepção, né, que acaba sendo aí, que é um pouco inferior nesse sentido, porque a gente tem acesso ao vórico genérico, que não faz nível sérico nunca. Então, você fica aí fazendo 15 dias de terapia ineficaz. E isso, com certeza, né, incrementa a mortalidade e gravidade, né?
Eu queria, eu fiquei com a mesma dúvida se você tinha comparado mortalidade, o desfecho, né, de mortalidade, porque o seu trabalho traz bastante enfoque na toxicidade, principalmente, né? Outros comparativos vocês fizeram, então, mortalidade, custo, porque a gente sabe que um dos motivos, né, que a gente não tem essa liberação do ISA é porque o vôrico é mais barato. Então, o quanto sai mais caro, e aí não só o preço do antimicrobiano, que a gente sabe que vai ser mais caro, mas, assim, tempo de internação, taxa de melhora, coleta de exame e afins, assim. Senão é uma sugestão. Não, é uma sugestão perfeita, porque agora falando, eu estou no hospital privado, é isso que a gente quer fazer. Porque aí a gente pegou esse estudo, viu que é ótimo, porque você veja que a gente não está comparando com o vôrico, né? A gente só quer saber o desempenho da droga no tratamento no que se propõe, que é basicamente, né, e conversa bem com o estudo randomizado, né, prospectivo. Então, a gente só colocou que realmente bate com a literatura, é seguro, não tem toxicidade, a partir daí, a gente começa essa briga, né, para mostrar a questão da custo-efetividade, né? Então, esses estudos de fármaco, efetividade, né, e economia são muito importantes mesmo, né? Tá joia, parabéns. Obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, obrigado. Acho que era o último trabalho. Obrigado pela apresentação, pelos apresentadores, foram muito bons. Tá? Parabéns a todos, tá? E ótimo congresso para vocês.